Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. O programa Sintonia está começando. E lembrando vocês que você também pode participar do programa através do WhatsApp que está passando aí na tela. É importante porque você pode tirar suas dúvidas e também fazer perguntas dentro do assunto que nós estamos tratando hoje. E hoje está comigo aqui no programa Sintonia o nosso já conhecido entrevistado, o Dr. Anderson Gonçalves Vasconcelos. Ele é integrante do escritório Bento e Vasconcelos Advogados. O Dr. Anderson é um administrador público especializado em direitos humanos e cidadania e também em direito previdenciário. Dr. Anderson, boa noite. Uma boa noite, Wilton. Mais uma vez, um prazer estar aqui participando. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Prazer é nosso. Muito obrigado por aceitar o convite. E é importante que se leve essa mensagem, que se leve alguns esclarecimentos referentes aos direitos das pessoas, né? Direito trabalhista, direito previdenciário, enfim. Isso é muito importante. A previdência social, doutor, é um assunto sempre muito atual e também acaba gerando algumas dúvidas, não é? E essas dúvidas devem ser esclarecidas, evitando assim que as pessoas, por falta de conhecimento, acabem não procurando os seus direitos. Não é verdade? Exatamente, né? Nós sempre conversamos a importância do direito previdenciário, né? Afinal, muitas pessoas dedicam a totalidade da sua vida ali, um período muito longo, às atividades laborativas, né? Dedicam a atividades rurais e, em um certo momento, devem receber esse amparo estatal, ou no momento de doença, no momento de dor, e a gente tem que estar sempre estudando, sempre atento, para que nós possamos prestar o melhor serviço para todos, né? Sem dúvida. Doutor, vamos começar falando do benefício em espécie. O que é isso aí? Os benefícios em espécie são uma gama de benefícios previdenciários e também o benefício assistencial, que em outra oportunidade nós já conversamos sobre ele, né, sobre o BPC, o LOAS, né, o popular LOAS. Então, os benefícios em espécie são alguns benefícios indicados para as pessoas que têm o caráter dessegurado da Previdência Social ou que necessitam de algum amparo estatal, né? Isso nós temos alguns benefícios de primeira ordem e de segunda ordem, né? Sendo aqueles programáveis e tendo aqueles também de um caráter mais incidental, como nós chamamos, né? Quando ocorre alguma doença, algo específico, que já foge desse requisito da programação. E, doutor Anderson, e a aposentadoria especial? O que seria aposentadoria especial? E quem tem direito a receber essa aposentadoria especial? Os trabalhadores que exercem atividades com agentes nocivos, né? Sempre a gente aqui dando como exemplo o ruído, a temperatura, agentes químicos, físicos, biológicos, enfim. Esses trabalhadores, eles podem ser enquadrados em categoria que chama-se a categoria da aposentadoria especial, que ela varia entre 15, 20 e 25 anos, né? Dependendo da atividade e com a normativa que nós temos na legislação é que o trabalhador vai se enquadrar. Eu gosto de dar um exemplo que ele é para fácil compreensão, que é o mineiro, né? Aquele que trabalha em Minas. Com 15 anos de atividade trabalhando nessa função, ele consegue o seu benefício de aposentadoria. Lógico, né, tem a complexidade de outros requisitos, mas aqui, a grosso modo, assim, né, a gente consegue dar esse exemplo prático. Existem ainda outras funções que às vezes não são relacionadas na legislação, mas que, pela penosidade da atividade, em se comprovando isso através de documentos como o PPP, como a LTCAT, como o próprio contra-cheque com o requisito da insalubridade,
E, por outras perícias, o trabalhador acaba por conseguir essa aposentadoria especial, que nada mais é que uma redução específica do tempo de contribuição para com o INSS. Há uma redução do tempo. Isso. E pode variar há uma variação aí? Varia entre 15 anos, com as atividades mais penosas, né, 20 anos de contribuição e 25. Uma coisa que é importante nós falarmos... 25 é o né? máximo. Isso. É importante nós falarmos hoje em dia sobre a reforma, né? A reforma da Previdência que nós tivemos em 2019. Antes nós tínhamos uma espécie de conversão desse tempo, de algum período que a pessoa trabalhava em atividade insalubre, penosa, que se classificava dentro da aposentadoria especial, e a conversão desse tempo para o tempo comum. Agora, com a reforma, com o passar dos anos, né, nós vamos tendo extinguido essa transformação temporal, né? Mas ainda hoje nós conseguimos ajustes para que consigamos solicitar a aposentadoria especial em alguns casos. E agora, doutor, a aposentadoria por idade. Quem tem direito à aposentadoria por idade e como é que funciona? Da mesma forma que a aposentadoria especial, hoje nós temos algumas modificações que foram trazidas pela reforma da Previdência. Hoje, podemos falar, eu sempre gosto de dizer que nós temos que verificar a complexidade do caso individual, né? Cada caso tem a sua natureza, cada caso tem a sua individualidade, nós precisamos analisar ele sobre uma ótica única. Mas, homens e mulheres, hoje, 65, homens, 60 anos, mulheres. 2023 passa 62 anos as mulheres. Então, hoje nós temos alguns institutos dentro dessa reforma que foram sendo colocados para que tivesse, digamos assim, uma passagem não tão brusca desse tempo. Então, aquelas pessoas que já estavam prestes a receber o benefício da aposentadoria têm uma especificidade, aquelas pessoas que faltavam um tempo, mas não estavam tão coladas no prazo, têm outra. Então, existem esses artifícios temporais para que se consiga ajustar a aposentadoria por idade de cada indivíduo. Mas, sempre lembrando que com a reforma nós tivemos sim um acréscimo de tempo para que o contribuinte chegue à aposentadoria. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, como é que funciona? Esse é um ponto muito sensível, né? Sensível, a gente que são pessoas que realmente necessitam e precisam, né, de um apoio, né? Como eu sempre gosto de dizer, né? Nós sempre orientamos que a pessoa, quando vá fazer a sua requisição de aposentadoria, procure um profissional especializado, um profissional que trabalhe com esse tipo de matéria. Porque a essência do direito ela é muito complexa para análise de alguma pessoa leiga. Existem riscos ao se solicitar isso de uma forma individual, sem auxílio, ou com algum profissional que não esteja habilitado. Digo isso porque o trabalhador rural ele tem que formular algumas provas para que ele consiga sua aposentadoria por esse meio. Por exemplo, o seu talão de produtor rural. No momento que ele fizer a sua solicitação, ele tem que escanear aquele talão de todo o período, se for possível, se não, nós usamos isso como uma prova inicial. Usamos do período que temos. E colocamos dentro da plataforma do INSS, para que então seja averbado aquele período que ele trabalhou, e o INSS então tome conhecimento em qual categoria o trabalhador está enquadrado para que receba a sua aposentadoria. Lembrando que essa modalidade ela tem uma redução temporal de 5 anos. Então, por isso da importância, né, de se guardar a documentação, de se ter provas específicas que se trabalha no labor rural. Outro ponto relevante, outro requisito, atividades de subsistência, né, umas atividades que tenham esse caráter de manutenção familiar, agricultura familiar, né? Então, esse caráter ele tem que estar sempre intrínseco na atividade do produtor. Vamos lembrando que você pode tirar suas dúvidas, também fazer as suas perguntas, através do WhatsApp que está aí na tela. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o Dr. Anderson, falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição. A gente já...
Fashion House apresenta Balada 80. Uma viagem no tempo com a banda ao vivo, Renato e os Big Boys. E logo após, Paulo Oliveira, trazendo no telão os clássicos dos anos 70, 80 e 90. Dia 20 de agosto, às 22 horas, na sede da Aspra, Rua Dom Pedro II, 1057. Antecipados primeiro lote. Custam menos na Fashion House. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamentos, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Birinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Birinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Amigas e amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para o programa Clube da Rafinha, toda sexta às 16 horas, para muita diversão, brincadeiras e alegria! Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. Sintonia de volta. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Anderson Gonçalves Vasconcelos, que é um integrante do escritório Bento e Vasconcelos Advogados. E ele é um especialista em direito previdenciário. Dr. Anderson, aposentadoria por tempo de contribuição, como é que é? Aqui, mais uma vez, né, temos um instituto, que é um benefício em espécie, onde se alcança um determinado período de contribuição
e por ter alcançado aquele objetivo, a pessoa tem o seu deferimento de aposentadoria. Neste, especificamente, nós temos, na reforma da Previdência, o intuito que se extinguisse esse tipo de benefício. Infelizmente, para as próximas gerações, não será um benefício que será possível alcançar. Ainda hoje, nós temos a possibilidade, né? 30 anos para mulheres, 35 anos de contribuição para homens, existe essa possibilidade, existem algumas regras de transição que vigoram pela reforma da Previdência, mas sempre com esse adendo, né, que é um benefício que, infelizmente, por parte da reforma, pelas políticas públicas implementadas, ele não tem mais esse caráter de universalidade, que irá abranger todo o contingente que poderia ser abrangido anteriormente. Então, subentende-se que esta nova geração não vai se aposentar. Pelo menos por esse tipo de benefício, não. Eles terão que cumprir outros requisitos, né? A idade, além do tempo de carência mínimo, para que se consiga. Antes, teríamos essa possibilidade ali somente pelo tempo de contribuição específico, fato que a reforma, infelizmente, trata com mais rispidez, assim, né? Uma pergunta. No tempo, eu acredito que na aposentadoria por idade, se faltar um período para completar o tempo, o tempo que a pessoa, por exemplo, o homem, ele prestou o serviço militar, isso aí conta? Ele entra ali, é necessário solicitar sempre nos órgãos específicos, seja serviço militar, seja serviço público, câmaras de vereadores, a certidão do tempo de contribuição ou uma declaração do tempo que foi prestado o serviço e qual foi a forma de desconto para a contribuição com a Previdência Social. Sempre vale ressaltar que no serviço militar obrigatório nós temos algumas particularidades, né, que esse período ele vai contar, mas ele vai contar especificamente para as carências ali, e tem um caso particular, que é o meu. Eu fui oficial temporário do Exército, eu tenho um tempo ali de serviço prestado, então esse tempo de serviço prestado eu preciso averbar no INSS para que lá na frente eu aproveite ele de uma forma a reduzir o período de carência. Mas, por exemplo, para entrar no fator previdenciário com ajuste de cálculo, já não entraria. Agora, eu posso fugir do fator previdenciário? Tem como fazer isso aí? Uma coisa que eu sempre comento, o fator previdenciário ele é uma regra aritmética, né? Então, como toda regra aritmética, ele tem sua progressão. A progressão do fator previdenciário se dá, quanto mais tempo eu contribuir, menor será a incidência, ou estabilidade, né, que também é um caso que pode acontecer. Então, se a pessoa ela cumpre o requisito etário máximo e cumpre o requisito de contribuição máximos, então ela consegue fugir, né, ter uma menor avaria ali pelo fator previdenciário, né, que é o que todo mundo deseja, né, que não tenha uma redução tão significativa, já que as reduções inflacionárias e taxativas já existem, né. Agora, doutor, vamos falar da desaposentação e a reaposentação. Como é que funciona? Ambas as teses já rejeitadas pelo STF, porém, eu sempre comento também que quem já foi atingido por este benefício, ele não vai ter um maior prejuízo, né? Quem já teve essa condição específica na sua vida não vai ter um maior prejuízo, mas são teses já rejeitadas pelos órgãos de controle. Agora, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, não é isso? Exatamente. Mudam os nomes, mas os institutos permanecem, né? Hoje nós temos o auxílio por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Só que a nomenclatura nas nossas normativas, na nossa legislação, muitas vezes permanece para não ter uma maior alteração, né? Porém, no site do INSS, que a gente chama de Meu INSS, nós já encontramos ali nos preenchimentos, na hora de fazer uma busca, esse item, aposentadoria por incapacidade permanente. Dentro dela existem alguns requisitos, né? Sempre se fala da doença com caráter duradouro, a doença que perdura por mais de 2 anos, 3 anos, aquelas doenças mais
impactantes, que impactam mais na sobrevida do indivíduo. Também a qualidade de segurado e o período de carência. O período de carência para adquirir esse tipo de benefício seriam 12 meses de contribuição. Porém, como tudo, né, nós temos as exceções. Existe na nossa normativa, na legislação pátria, uma especificidade para esse tipo de benefício, que são doenças como o câncer. O câncer, por exemplo, ele foge do período de carência. Então, não precisaríamos ter completado esses 12 meses de tempo de contribuição para que a pessoa atinja a sua aquisição do benefício de incapacidade permanente. Doutor, quando eu estou sujeito a perder a qualidade de segurado? A qualidade de segurado, nós devemos estar sempre observando o período contributivo. Então, 12 meses contribuindo. Digamos que a pessoa ficou trabalhando por 12 meses ou contribuindo com o famoso carnê da Previdência ali por 12 meses. Após esse período, ela tem um período de graça, que pode atingir até 12 meses ali também. Porém, sempre atentos para que nós não percamos algum dia, algum prazo para pagamento também dos carnês, porque muitas vezes os carnês eles são pagos até o dia 15 do mês subsequente. Não ocorrendo pagamento, pode ter esse risco, né, de perder a qualidade de segurado. Então, basicamente, a qualidade de segurado é quando estamos contribuindo ou em período de graça perante o INSS. Caso não estejamos, não temos a qualidade de segurado, então os benefícios em espécie previdenciários não poderiam ser arguidos, somente benefícios assistenciais. Correto. Agora, a aposentadoria por incapacidade temporária era antigamente o auxílio-doença. Exatamente, o antigo auxílio-doença. Tem suas especificidades também, assim como a aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio por incapacidade temporária necessita de alguns requisitos, o cumprimento de alguns requisitos, né? Uma doença que está afastando o trabalhador do seu labor rotineiro, então, ele sai para um tratamento específico por mais de 15 dias, ocorre esse afastamento da empresa. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa para o INSS. Então, a empresa faz os devidos encaminhamentos, o INSS vai avaliar a situação do contribuinte para, então, conceder, se for o caso, o auxílio por incapacidade temporária. Tá, mas aí ele não entra na questão da perícia? E aí Aí vem toda aquela... Nós temos um ponto muito importante, que é o tratar sobre as perícias, né? Muitas pessoas que hoje estão com um pedido de perícia, com um pedido de benefício, com um pedido de benefício assistencial, passando por essa questão que é a demora nas perícias médicas perante o INSS. Depois nós vamos falar desse detalhe aí, porque, sinceramente, é angustiante. Exatamente. Né? Angustiante, ao ponto de... Não sei se é questão de 30 ou 90 dias atrás, uma senhora acabou indo a óbito na fila, aguardando a perícia. Né? É muito Mas triste. vamos falar isso daqui a pouco. Né? Doutor, pensão por morte, como é que funciona? A pensão por morte é uma espécie de benefício que nós temos na Previdência aos dependentes, né? Que ela não é propriamente para a pessoa usufruir pelo próprio nome, né? Então, no momento que o instituidor falece, abre-se a possibilidade do direito para quem? Companheiro, filhos, pessoas que dependam economicamente daquele instituidor e dependiam e seguem mantendo essa dependência. Então, existem alguns requisitos, né? Existem uns requisitos para que se atinja esse direito. Eu sempre gosto de dar como exemplo, quando a gente fala de pensão por morte, é o companheiro que deixa sua companheira e não tem uma relação ajustada perante a justiça, perante um cartório, um tabelionato, enfim, é uma relação mais informal, porém com intuito familiar, né? Quando isso acontece, nós temos que ter um cuidado redobrado no momento que nós vamos fazer a requisição desse benefício. Faleceu o instituidor, a pessoa vai solicitar o seu benefício, então ela precisa já ter em mãos uma comprovação de que está há mais de 2 anos com aquela pessoa, caso ela queira ter esse benefício por mais tempo, né? Então, mais de 2 anos com a pessoa, provas como endereço em comum,
cartões de crédito em comum, compras em mercados que tenham feito no nome das duas pessoas. Recibo de aluguel. Recibo de aluguel, qualquer coisa que demonstre essa convivência, essa comunhão de esforços para formar uma família. E isso dá direito ao companheiro para que atinja o objetivo de receber a sua pensão por morte após um falecimento, que já é um evento traumático, né? O falecimento de um companheiro. Então, quanto mais se mitigar essa dor, quanto mais fácil seja para a pessoa receber o seu benefício, melhor é para aquele momento específico. Doutor, nós recebemos aqui uma pergunta agora pelo WhatsApp. O seguinte, dona de casa, ela pode se aposentar? Sim, pode sim. Hoje nós temos formas de contribuição, nós temos uma série de institutos para que tenha proteção social ao trabalhador, né? A trabalhadora doméstica teve em sua regulamentação, na lei específica, algumas maneiras para se controlar o trabalho, como pode ser feito isso. Eu sempre gosto de dizer aqui, né, o trabalhador doméstico ele tem a possibilidade de contribuir, né, caso ele não receba a totalidade do seu salário, ela não trabalha todo mês, por exemplo, em uma casa, mas ela está trabalhando especificamente, ela paga um carnê de contribuição e, de repente, ela é contratada por alguém onde tem mais um pagamento desse período de contribuição, somando-se as duas, chega ao valor que se devido por mês, né? Então, nesse momento, é gerado o direito para que ela tenha acesso a todos os benefícios da Previdência Social. Não só a aposentadoria, né? Porque muita gente pensa só na frente, só na aposentadoria, mas nós temos ali o auxílio por incapacidade temporária, muitas vezes é necessário, um auxílio por incapacidade permanente, porque a vida ela é isso, né? Nós temos essas imprevisões. Então, quanto mais prevenidos estivermos, melhor. É interessante. Eu conheci um senhor que foi, praticamente a vida inteira foi engraxate na Praça Coronel Pedro Osório. Mas esse homem era de uma disciplina extraordinária e previdente. Aí está a importância de ser previdente. Ele contribuía, todo mês era sagrado, ele tirava o dinheiro, o que ele ganhava no trabalho dele ali engraxando sapato, e pagava, contribuía o carnezinho dele. E conseguiu se aposentar. Hoje ele é falecido, mas eu me lembro que ele me disse assim, olha, graças a Deus estou aposentado. Né? Que maravilha. Com certeza, né? Essa previsão... A responsabilidade. Existir, né? Então, isso aí também é uma questão de disciplina. Né? Exatamente. A gente sabe, né, que nós estamos num país onde tem mazelas sociais indescritíveis, assim, né? O abismo social ele é muito grande, mas essa organização para um mínimo ali que se possa contribuir, ela é muito importante, porque por mais que seja o salário mínimo ali, o mínimo nacional, faz diferença em algum ponto da vida. Faz diferença para adquirir algum medicamento, alguma coisa. Então, sempre que possível, existe esse aconselhamento para que a pessoa, mesmo não estando empregada de forma fixa, siga contribuindo, né, com o seu carnê. Se possível, né, a gente sempre diz. Né? Sim, é muito importante isso. Nós vamos a um outro intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Anderson falando então sobre Previdência Social. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Alô amigos, dia 14 de setembro estaremos de volta a partir das 21 horas e 30 minutos com um novo panorama. Muita informação, muito entretenimento, muita entrevista e você é o nosso convidado especial. Você que quiser participar pode ligar pra gente, você que tiver problema no seu bairro, de inundação, de buraco, liga pra gente. Novo panorama a partir do dia 14 de setembro às 21 horas e 30 minutos.
Mirinha Antenista. Instala antena e conversor digital. Se sua TV está travando ou algum canal não está pegando, chame Mirinha Antenista. Ligue ou chame no WhatsApp 984055885. Atende Pelotas, colônias e cidades vizinhas. Trabalha sábados, domingos e feriados. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. Rua Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado, para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Programa Sintonia de volta. Hoje conversando com o Dr. Anderson Gonçalves Vasconcelos, que é um especialista em direito previdenciário. Doutor, hoje mais de 1 milhão de pessoas estão na fila do INSS aguardando perícia médica. E isso no Brasil, né? Em âmbito nacional. Agora, este número de perícias, ele inclui todos os tipos de benefício que necessita da avaliação pericial para a concessão, né? Agora, a que nós podemos atribuir este entrave, esse desastre? Esse é um problema nevrálgico ali do INSS, né? De 2019 até esse ano, nós tivemos um acréscimo muito grande nas filas de espera, um represamento de pedidos de benefícios, né? Em 2019, um levantamento do jornal Extra, à época, abril de 2019, era a média de 450 mil pedidos represados, aqueles que ainda aguardavam a marcação da perícia para possível concessão, para análise, né? Hoje, como o senhor bem disse, passamos de 1 milhão de pedidos represados. Isso é um dado crítico, é um dado que gera preocupação para todos que trabalham com este tipo de direito, até por ser um direito básico alimentar do indivíduo. Hoje, também por um levantamento do jornal Extra, que está divulgado em vários portais, temos uma média de fila de espera, num benefício assistencial, por exemplo, de 11 meses até termos a análise, para ver se o benefício é passível de concessão ou não, para marcação de perícia. Então é um prazo muito longo, existem algumas respostas, né, mas eu sempre gosto de enfatizar que isso é uma questão de política pública.
A política pública que rege a autarquia previdenciária é o que vai nos dizer como será o atendimento e como vai ser a proposição para os nossos segurados, para aquelas pessoas que necessitam do atendimento e sempre para as pessoas que têm uma necessidade maior do benefício, principalmente os benefícios assistenciais. Então, existem fatores como o déficit dos funcionários no INSS, né, a falta de concurso para suprir a demanda que tem a autarquia, e, novamente, caímos ali na política pública, né, que regra o funcionamento dessa instituição tão importante para os brasileiros que necessitam de algum tipo de benefício. Não, e os problemas que isso aí causa são terríveis, né? São imensos. A gente sempre fala, né, a dor da pessoa que necessita de um benefício, né? Nós temos uma condição específica, né? Nós conseguimos analisar diariamente as pessoas que necessitam dos benefícios. Então, como é triste, como é dolorido ver alguém que precisa de um benefício, que tem direito a receber esse benefício, aguardar tanto tempo numa fila de espera. Por isso, né, nós sempre reforçamos, né, no pedido inicial, naquele primeiro lá, né, sempre estar acompanhado de alguém que esteja capacitado para solicitar. Nós temos grandes advogados, por exemplo, na cidade de Pelotas aqui, que trabalham com isso. Então, sempre estar acompanhado de alguém que tem essa capacidade e que oriente melhor para que, pelo menos, dentro das possibilidades do advogado, seja reduzido esse tempo de espera, que muitas vezes acaba ultrapassando 1 ano e 6 meses. Então, a redução, o bom trabalho para a redução desse período é essencial. Doutor, vamos falar de cessação dos benefícios. É importante que as pessoas fiquem atentas, né, a esse detalhe. E quando isso pode acontecer do benefício ser cessado? Isso é um assunto que está muito em voga hoje. Nós recebemos muitas pessoas no escritório que, por algum motivo, tiveram o benefício cessado. Aqui eu vou me ater a 2 exemplos. O auxílio por incapacidade permanente, né, a aposentadoria por incapacidade permanente, e também o benefício assistencial, né, o BPC. Muitas vezes esses benefícios passam por uma triagem, seja uma marcação de perícia para verificação se ainda existe a incapacidade, né, se está presente ainda a incapacidade no indivíduo. Então, estar atento quando houver esse chamado por parte do INSS, vindo por carta ou pelo aplicativo. Estar atento também, principalmente aqueles que têm o benefício de prestação continuada, aos dados do cadastro único. Hoje, com o recebimento de alguns benefícios, né, como o Auxílio Brasil, diversos, muitas vezes as pessoas acabam fazendo alguma alteração, né, no seu cadastro único no CRAS. Ou mesmo por um incremento de algum indivíduo que vai fazer parte daquele grupo familiar, alguma alteração de renda, né, no caso, recebeu algum título de salário. Então, sempre estar atento a essas mudanças nos quesitos monetários e psicossociais, além das alterações de saúde, para que não tenha o seu benefício cessado indevidamente. Um ponto específico que a gente gosta de salientar: ao receber alguma informação diferente, divergente, né, que seu benefício foi cessado, recebeu uma carta lá do INSS contendo essas informações, imediatamente já buscar dados, buscar o porquê aquilo ocorreu, para que o quanto antes, se houver o direito, tenha o seu benefício restabelecido. Doutor, recebemos aqui um outro WhatsApp perguntando o seguinte: se o MEI também pode receber aposentadoria. O MEI ele vai ter um tipo de contribuição, né? Então a contribuição vai partir para o NIS, para o NIT, já ligado ao MEI. Então é possível sim realizar as contribuições para que seja atendido pela legislação previdenciária. Então, sempre deixamos isso muito informado para algum cliente, né, que trata desse tipo de assunto, para que não deixe de efetuar os pagamentos que devem ser realizados a título de contribuição com o INSS, para que seja assim segurado. Mantenha sempre. Exatamente, sempre em dia, né? Sempre em dia, não né? deixe ultrapassar algum período sem pagamento, para que não seja surpreendido, né, perdendo a sua qualidade de segurado por algum lapso temporal. Correto. Doutor Anderson, vamos falar agora da renda, isso é importante, a renda mensal inicial do INSS. A renda mensal inicial
é o valor que vai ser pago que vou me ater, por exemplo, à aposentadoria. Vai lá, a pessoa entrou com seu pedido de benefício, teve deferido o seu pedido, vai começar a receber sua aposentadoria. Lá na carta de concessão que vem do INSS, está descrito num item bem pequeno ali, RMI, Renda Mensal Inicial. Aquele valor vai ser o valor da aposentadoria. Ele é calculado com algumas bases que nós conversamos hoje aqui, como, por exemplo, o fator previdenciário, o período de contribuição, a idade do segurado. Então, são feitos alguns levantamentos e é elaborada uma equação aritmética para que se chegue no valor mensal que a pessoa vai receber. Ocorre que, hoje em dia, muitas vezes a autarquia previdenciária tem anexado um valor de renda mensal que não é condizente com o cálculo, né? Então, quando a pessoa percebe que está muito divergente, não concorda, procure um profissional habilitado para que seja realizado um cálculo onde o profissional vai verificar, olha, realmente esse benefício está sendo pago no montante correto ou não, né? Esse benefício está sendo pago a menor, que isso tem acontecido algumas vezes. Disse hoje em dia que essa questão dos benefícios, elas passam por um algoritmo, né? Um algoritmo da internet que gera esses cálculos muitas vezes, são programas de computador, então é passível de erro, né? Pode ocorrer erro. Então, por mais que se tenha uma informatização hoje em dia, tem as possibilidades de erro durante a execução dos cálculos pelo programa. Então, estarmos sempre atentos ali ao valor que está sendo pago. Existe muitas vezes, lógico, né, devido ao fator previdenciário, essas questões todas, uma defasagem salarial, né? Isso é inegável, isso pode acontecer. Porém, defasagens muito significativas, ou aquelas que a pessoa percebe que está muito diversa do que poderia ser um dado plausível, ou mesmo por dúvida, procure um profissional habilitado para que tire as suas dúvidas e não fique aquela nuvem pairando sobre o valor que a pessoa está recebendo mensalmente. É muito comum ver pessoas dizendo, eu contribuía sobre tantos salários, e hoje eu recebo... Infelizmente, né, esse é uma questão muito complexa. Queda, né? A queda ela já existe, né, naturalmente, pelo cálculo em si. Ele é um cálculo que realmente traz uma defasagem. A defasagem da inflação sobre o salário mínimo também ocorre. Por exemplo, o aumento do salário mínimo ele nunca vem acompanhando os liames da nossa inflação, dos preços dos alimentos, né? Isso simplificando, né? Então já existe essa defasagem natural. Agora, se há uma defasagem além da natural, a gente tem que observar, a gente tem que buscar o cálculo, né? Tem que tentar compreender melhor para que não tenha ainda um déficit tão grande assim no seu benefício. Doutor, estamos encaminhando para o final. O senhor gostaria de fazer alguma colocação? Eu acho que o mais importante dos assuntos previdenciários é aquilo que nós vimos conversando, né? Um exemplo até adotado anteriormente, é ser sempre previdente, né? A gente tem que estar sempre trabalhando com possibilidades. Existe uma forma de contribuir, a pessoa não está empregada, mas está executando algum tipo de atividade? Contribua. Inicialmente parece que nós estamos colocando dinheiro em algo que não vai ter retorno, que vai ser difícil. A reforma mudou tudo. Realmente, mudou muita coisa, mas ainda existem os benefícios previdenciários. Então, contribua para que não seja atingido de uma maneira mais brutal por esses liames que podem acontecer na nossa vida, né? Imprevistos, né, que acontecem na vida da gente. certeza. Nunca sabe o que poderá acontecer amanhã. Com certeza. Né? Então vamos evitar essa angústia, essa insegurança, né? Com certeza. Segurança. E como sempre falamos, né, na dúvida, não procure soluções mágicas. Elas não existem no direito previdenciário. As soluções estão sempre prescritas em lei. É uma matéria que é robusta em legislação. Procure sempre um profissional habilitado, alguém que possa realmente tirar as suas dúvidas. Não acredite em soluções mágicas que muitas pessoas vendem, né? O mundo da internet, né? Várias soluções tranquilas, né? Então, busque um profissional habilitado, tire suas dúvidas, né? Até entrar com seu benefício um pedido de benefício da maneira mais correta e mais estruturada possível. Realmente. Doutor, chegamos ao final. Agradeço a sua participação. Nós voltaremos
possivelmente falando, dando continuidade, porque é um assunto, é um tema muito vasto, ele é muito amplo, né? Não, exatamente. Até os próprios benefícios em espécie, né? Nós temos outras modalidades, temos o auxílio reclusão, né? Tantas coisas que podem ser conversadas ainda, né? Aqui nós trouxemos um apanhado geral, né? Auxílio reclusão. Temos o auxílio Uma reclusão. síntese. Auxílio reclusão, né? Para a família do apenado, né? Do apenado. Família do apenado, então. É um benefício muito importante. Muitas pessoas acabam não observando ele de uma maneira merecida, mas só que ele merece o verdadeiro amparo estatal, porque é para a família daquela pessoa que está prestando uma pena para o Estado. Então, a família ela deve ser amparada, né? O seu dependente deve ser amparado para que nós não tenhamos um ciclo da violência sempre se reformulando. Então, ele é um benefício, sim, que deve ser sempre estudado, é um benefício ao dependente, né? E, lógico, podemos trazer ele mais esmiuçado em outra oportunidade. A família do apenado, agora me deu essa curiosidade. Claro. A família do apenado, ela tem que procurar esse benefício? Exatamente, ela tem que fazer o requerimento. Como todo benefício previdenciário, a autarquia tem que ser provocada, né? Nós provocamos a autarquia, então vamos lá, solicitamos, né? Pegamos a certidão de cárcere, né? Pegamos os documentos que são exigidos, é anexado ali no portal do INSS para que então seja verificado o direito ao benefício. E aí tem uma legislação vasta ali que trata de alguns casos, trata das peculiaridades de cada situação, mas é extremamente importante, né, que se saiba e que se divulgue que existe esse tipo de benefício para que a maior quantidade de pessoas que realmente têm o direito receba, né? Claro. Vamos falar nisso depois. Vamos, com certeza. Doutor, ficamos por aqui. Muito obrigado. Agradeço novamente o convite. Obrigado. O Sintonia vai ficando por aqui. Nós voltaremos na próxima sexta-feira e com certeza teremos mais um bom encontro.